E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar algumas combinações de teclas que vão agilizar muito essa utilização do Excel. Eu vou focar aqui nesse vídeo sobre algumas combinações que fazem você selecionar colunas, células e linhas muito mais rapidamente, também excluir elas muito mais rapidamente e também nomear elas de uma maneira mais rápida. Então, se você estiver lidando com uma planilha muito grande, isso é muito útil para você agilizar muito o processo e é uma ferramenta que muitas pessoas não conhecem e eu espero elucidar elas para vocês aqui. Então, para você selecionar alguma célula é muito simples com o mouse, né? Você vem aqui e vai puxando, seleciona a célula e puxa. Você vai puxar áreas retangulares ou quadradas, né? Sempre limitadas essas células. Mas e se eu quiser selecionar, por exemplo, essa célula, depois essa, aí depois selecionar essa e fazer mais isso daqui? Muitas pessoas não sabem como fazer isso e é o que eu pretendo mostrar nesse vídeo. Então, começando, para você utilizar somente teclado para selecionar células de maneira rápida, não precisa utilizar o touchpad ou o mouse. Seleciona uma célula e aí você vai apertar Shift e vai usar direcional para seguir a área que você quer. Uma direcional de cada vez. Então você pode ir para a direita, para baixo, para a esquerda e para cima, sempre segurando o Shift. Você não pode soltar o Shift. Se você soltar o Shift e apertar para o lado, ele vai sair, que nem saiu agora. Então tem que ser sempre Shift. Então Shift direcional. Agora se eu quiser selecionar toda essa linha aqui, porque eu fui até a coluna 30. Então eu quero selecionar toda essa linha usando só o teclado. Você segura Ctrl, Shift e aperta para direcional o lado que você quer selecionar. E por que ela parou quando você segura? Você não pode soltar o Ctrl Shift. Por que ela não foi para frente da coluna 30? Por quê? Porque essa ferramenta ela vai até a última coluna escrita ou até a primeira coluna escrita depois de um vazio. Então, como a minha última coluna escrita é essa coluna 30, ele vai até lá só. Mas se eu quisesse, por exemplo, escrever aqui nessa coluna AJ 25 aqui, 35, desculpa. Agora, se eu vim aqui, Ctrl Shift, segurando, direcional para a direita, ele vai até a 30 porque é a última coluna escrita. Mas se eu apertar direcional de novo para a direita, ele vai ter a AJ. Por quê? Porque é a primeira que está escrita depois de um grande vazio. No caso ali, 3 colunas. Se eu apertar para a direita de novo, ele vai ter a última coluna disponível do Excel. Por quê? Porque não tem nada escrito onde ele pode esbarrar. Eu fico pensando assim, qual que é a última barreira, né? Quando você está usando esse Ctrl Shift. Aí se você apertar depois para a esquerda, segurando o Ctrl Shift, ele vai voltar para a primeira que está em alguma escrita, para a primeira barreira. Então prefere ele voltar aqui para o 35. Se eu apertar Ctrl Shift, continuando segurando Ctrl Shift esquerda, ele vai ter a 30 de novo. E aí aqui e assim vai. A mesma coisa funciona selecionando numa coluna só. Então se eu estou selecionando, segurando Ctrl Shift para baixo, ele vai ter aqui a linha 67, porque é a última coisa que está escrita. Se eu vim aqui, se eu vim até aqui 75 e escrever alguma coisa, voltar lá, ele vai até a 67, segurando Ctrl Shift para baixo, até o 4, se eu apertar de novo, porque é a primeira barreira depois do vazio, e até a última célula do Excel disponível, porque não tem mais nada onde ele pode esbarrar. Se eu apertar para cima, ele volta para o 4 e por aí vai. Muito útil. Agora, se eu quiser me mover através da célula, assim, em vez de ter que ficar fazendo isso daqui, eu posso, em vez de usar o Shift, eu posso só usar o Ctrl. Se eu segurar o Ctrl a partir de uma célula e apertar a direcional, ele vai ter a última que está escrita. A mesma funcionalidade do Ctrl Shift. Então eu posso vagar aqui durante minha tabela. Segurando o Ctrl, apertei para baixo, então ele foi aqui para baixo, até a última célula que estava escrita. Se eu apertar para a direita, ele foi até a minha última célula aqui, ó, até 60, para a esquerda, desculpa gente. Ele foi até 67 aqui. Aí eu apertei para cima, ele vai até a linha 1. Então eu posso usar o Ctrl para ficar indo de um lado para o outro até o começo, fim da minha coluna. E aí ele funciona da mesma maneira, né? Então se eu vim aqui e apertar Ctrl para cá, ele vai até a minha primeira barreira. Se eu apertar depois Ctrl para a direita, ele vai até a final porque ele não encontrou nenhuma barreira. Então é muito simples. Então eu posso vir aqui, selecionar todas essas minhas colunas. Eu posso vir Ctrl Shift, segurar para a direita, vai até lá, segurar para baixo,
vem até aqui. Pronto, selecionei tudo, perfeito, gostei. Agora, se você quiser selecionar a planilha inteira, você aperta Ctrl T, que aí ele vai selecionar desde a primeira célula até a última, então ele seleciona a planilha inteira. Bom, e se eu quiser fazer algo um pouco mais personalizado, que nem eu mostrei lá no começo do vídeo? Então, eu venho aqui, aperto, seleciono a célula que eu quero, aperto Ctrl, não solto ele e vou selecionando as células conforme eu quero. Então, vou indo sempre segurando o Ctrl. Se eu soltar o Ctrl e apertar alguma coisa, a seleção perde. Então, tomem cuidado com isso. Mas eu posso também vir aqui, selecionar Ctrl, vir aqui. Mas eu quero selecionar que eu estou no 221, mas eu também quero selecionar o 208 e o 195. Então eu pego, sempre seguindo o Ctrl no 221, solto o Ctrl. Você vê que se você soltar o Ctrl e não clicar em nada, ele continua selecionando. Então vou lá, seguro o Shift e vou usando a direcional da maneira que eu quero para pegar essas coisas aqui. Aí pronto, selecionei tudo que eu queria aqui. Para continuar selecionando, solto o Shift, não aperta em nada. Agora segura o Ctrl e vai de novo selecionando da maneira que você quiser. Então a maneira de você selecionar coisas muito mais aleatórias assim é você saber dominar o Ctrl e o Shift. É muito útil isso quando você tem dados separados e você quer copiar e colar todos eles ao mesmo tempo. Então eu utilizo bastante isso. Outra coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês usando atalhos na tecla é inserir células e deletar colunas, deletar linhas de maneira bem rápida. Então eu quero inserir uma célula nova entre a linha 5 e a linha 4. Então eu venho aqui, seleciono a linha 5, aperto Ctrl Shift mais. E aí vai aparecer essa tabelinha aqui, inserir. E aí eu tenho 4 opções. Eu desloco as células para baixo, a linha inteira, a coluna inteira e deslocar células para a direita. O que ele vai fazer? Se eu colocar aqui deslocar células para baixo, dando o OK. Ele vai deslocar tudo que está abaixo da célula que eu selecionei e vai deslocar para baixo criando uma nova célula. Então se você vir aqui abaixo, você vê que deslocou tudo para baixo. Isso é bastante útil quando você quer selecionar inserir alguma coisa entre outras e você não tem que arrastar, depois mover e por aí vai. É muito mais rápido você apertar Ctrl Shift mais e inserir as coisas da maneira que você quiser. Eu posso vir aqui e deslocar células para a direita. Então vou dar um OK. E você vê que ele vai selecionar a célula que você selecionou e vai deslocar para a direita. Não é a que vem antes dela. É a célula que você selecionou. Então você vê que a minha célula azul foi para cá. E aí aqui para o cantinho deslocou tudo para lá. Mas eu posso fazer, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu posso querer inserir uma coluna inteira ou uma linha inteira. E nossa, meu Excel está muito lento hoje, gente, eu não sei porquê. Eu vou lá e Ctrl Shift mais, uma linha inteira. E eu venho aqui, dou um OK. Ele vai dar esse aviso, né, que vai vai afetar um grande número de células e pode demorar bastante tempo. Então eu vou dar um OK. Eu estou até com medo agora, porque, enfim, não deveria estar. Não foi tão lento assim quanto eu esperava. Mas enfim, ele selecionou uma linha inteira. Então, desde aqui do A8 até o XFD8 ele inseriu uma linha inteira. Então, ele inseriu uma linha inteira na minha planilha inteira, digamos assim. O mesmo pode ser dito se você vir aqui Ctrl Shift mais e colocar a coluna inteira. Dá um OK. Novamente o aviso de operação grande. Pronto. Foi lá e deslocou toda a minha tabela para a direita. E ele pegou e deslocou tudo que estava na minha coluna B para a coluna C, da C para D, da E para F e por aí vai. Mas eu posso querer excluir essas coisas que eu fiz aqui. Então eu posso vir aqui, Ctrl menos, não é Ctrl Shift menos, é Ctrl menos só. Então você vem aqui, deslocar linha inteira, excluir linha inteira, dá um OK. Pronto. Muita felicidade. Isso é bom porque você quer ter uma linha muito grande assim e você quer excluir tudo, você tem que ficar selecionando. Cara, é muito rápido, eu adoro utilizar isso.
Bom, você pode fazer a mesma coisa para uma coluna, se você quiser. Então eu vim aqui, seleciono essa célula, dou um Ctrl menos, e aí eu vou lá, coluna inteira, dou um OK, aguardo, porque meu Excel está muito lento hoje, não sei o que está acontecendo. Aí você vê que toda a coluna 1 foi destruída. Então, desde a linha 1 até a linha 1.048.576 foi excluído. Então, tudo que estava na coluna D foi para a coluna C, da coluna E foi para a coluna D e por aí vai. Mesma coisa pode ser feita em relação a uma célula só. Então, eu posso selecionar uma célula e dar o Ctrl menos. Deslocar células para cima ou deslocar células para a esquerda. Dou um OK. Vocês vão ver que isso daqui vai subir. Pronto. Agora tá, digamos assim, fechada a minha tabelinha. E aí aqui embaixo, vocês viram que falta um. Por quê? Porque eu desloquei tudo para cima. É bastante útil isso. Então, se você quer inserir colunas, células ou linhas, você usa Ctrl Shift+, selecionando uma determinada área ou uma determinada célula. Para excluir uma célula, coluna ou linha, é só Ctrl menos. E aí você seleciona uma área ou uma coluna para fazer a mesma coisa. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é em relação à nomeação de células e nomeação de colunas e linhas. Eu tenho um vídeo sobre isso, está na minha playlist de Excel sobre gerenciar nomes e auditoria de fórmulas. E lá eu explico mais profundamente sobre essa questão de nomeação de colunas e linhas, o que está mais intrínseco em relação a essa parte. Mas vamos supor aqui que eu quero nomear tudo isso aqui, desde o 12 até o 210, eu quero nomear como coluna 2. Eu posso muito bem vir aqui e selecionar isso daqui e escrever coluna 2 aqui, ou vir aqui em dados e fazer fórmulas, e usar gerenciador de nomes e definir um nome para essa área aqui. Mas se eu quisesse fazer isso para todas elas, poxa, eu tenho 30 colunas, eu demoraria muito tempo se eu fosse fazer dessa maneira. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui, eu seleciono tudo, inclusive o título das colunas, lá com não a 30, e seleciono até aqui embaixo. E aí, segurando Ctrl Shift, você aperta F3. Vai aparecer essa janelinha aqui, criar nomes a partir da seleção. E aí aqui ele vai te dar suas opções. Você quer criar nomes baseados no que? Na linha superior, na coluna esquerda, na linha inferior, na coluna direita? O que você quer basear no que? Aqui eu quero basear na linha superior, ele já até me ajuda em relação a isso. Porque na minha linha superior são dados de texto, então é muito mais fácil para Excel dar um nome para o que vem abaixo. Então eu vou dar um OK. E vou selecionar aqui para vocês verem. Ele selecionando tudo isso daqui, ele já está nomeado como coluna 2 para mim. Por quê? Porque ele ficou baseado em relação ao meu títulozinho aqui, a essa linha aqui. Então, o mesmo para a coluna 3. Coluna underline 3. Vocês notam que ele não... Se eu selecionar a coluna 2 também aqui, o título, vocês notam que não tem nome. É tudo nomeado para baixo em relação ao que você utilizou como base para nomeação. Eu poderia fazer a mesma coisa em relação às minhas linhas aqui, linha 2 a 67. Vou selecionar tudo, Ctrl Shift F3, e aqui ele já vai dar meu nomezinho aqui para minha opção para basear meus nomes na coluna esquerda. Vou dar um OK. E aí aqui vocês vão ver. Pá, linha underline 2. Aqui embaixo, pá, linha underline 3. Então, Ctrl Shift F3 para você nomear colunas muito grandes, várias colunas baseadas numa linha, ou nomear várias colunas baseadas nas linhas, nomear várias linhas baseadas numa coluna. Você usa Ctrl Shift F3. Acho que uma outra coisa bem interessante que você pode utilizar vamos supor aqui que eu selecionei essa célula aqui. Vou dar um negrito nela. Ela tem uma formatação e vou deixar ela em amarelo. Se eu vir aqui e selecionar isso daqui, apertar o meu pincel de formatação e apertar Ctrl Shift para baixo, sucesso. Eu fui até aqui minha última barreira com a mesma formatação da primeira. Então a mesma coisa seria apertando o pincel de formatação
para a direita, para baixo, para a direita só. Muito simples, muito legal e muito rápido para você formatar alguma coisa também. Então, clica onde você quer, dá um pincelzinho de formatação, Ctrl Shift para baixo ou Ctrl Shift para direita e ele vai formatar tudo da mesma maneira. Eu espero que ajude vocês essas dicas que eu estou dando para formatar as suas planilhas mais rapidamente, para trabalhar mais rapidamente, excluir, inserir células e por aí vai. Eu vou colocar os comandos na minha descrição do vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, comentem abaixo. Ou se vocês tiverem algum outro atalho que vocês acham que eu deva saber, podem colocar aí embaixo também. Eu vou ficar muito feliz de aprender uma coisa nova. Obrigado e até a próxima. Valeu!